tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um painel aqui no Live Stage da Comic Con Portugal 2022. Mais uma talk sobre videojogos, desta vez sobre a Xbox, uma marca que diz muito aqui ao Daniel Soares, também conhecido como Neo ou Up Your Arsenal na internet, e também o Ulisses Domingos, também conhecido como Caixa do Ulisses aqui na internet. Nós vamos falar precisamente sobre a Xbox e, para vocês estarem aqui, tem que haver uma ligação forte com a marca. Podemos começar por ti, Daniel. Se eu tenho uma ligação forte? Tenho várias. Tenho estantes cheias de ligação com a Xbox. Eu comecei com a Xbox 360, fiz a transição na altura da 128 bits PS2 para a 360, por causa de alguns suportes exclusivos da PlayStation que me iam agarrar ou não, neste caso o GTA 4, etc. E desde aí não fiquei exclusivamente fã da Xbox, porque eu gosto de poder meter um bocadinho o pé em todas as poças, sei que esta metáfora existe, mas continuei e faltam-me as consolas da última geração, mas continuo um fã sérrimo da Xbox. Ulisses, como é que começou aqui a tua ligação? Mano, a minha ligação, olha, digo já. Já agora, olá Comic Con, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, time zones. Espero que esteja tudo bem convosco, muito obrigado por estarem a assistir. A minha ligação com a Xbox, olha, vou-te ser muito sincero, Nicole, há muito pouco tempo, porque eu comecei isto nas redes sociais em 2019, no Twitter, e em 2020 acompanhei muito o início da campanha de marketing para a Xbox Series S e X, e foi mais aí que eu comecei a dar mais valor e mais atenção à marca. Houve um momento pivotal, deixo já agora o props à Xbox Portugal, que perto da data de lançamento do Cyberpunk 2077, eles chegaram-se ao pé de mim, na altura Caixa do Ulisses, praticamente um Zé ninguém na cena, sem presença, nada. Disseram, olha, queres analisar o Cyberpunk? Eu disse logo sim, e a partir daí, com essa análise, publiquei nas redes sociais e a partir daí foi sempre a crescer. Portanto, tenho mesmo esse agradecimento à Xbox Portugal e tenho sempre acompanhado mais, e apesar de jogar Nintendo e PlayStation, porque jogos é para todos e todos os jogos, há sempre um lugar especial mesmo de Xbox. Estamos aqui, esta t-shirtzinha, tive que vir à própria. Exatamente, ou seja, uma grande memória, e aposto que vocês têm alguma memória muito favorita com a Xbox. Qual é que é a tua, Daniel? Eu no início, quando comecei a jogar Xbox 360, não era uma pessoa que jogava com frequência jogos multiplayer. Até porque no computador tinhas que arranjar os clientes, ligar-te a um servidor, com um grupo, matchmaking, não era assim tão acessível. Algo onde a Xbox revolucionou o panorama, logo na primeira consola. O matchmaking era imediato, tinhas que pagar o serviço, Xbox Live Gold, e assim eu fiz. Eu arranjei esse serviço porque tinha o Halo 3, era o único jogo que eu tinha para a consola na altura, tinha passado a campanha até a exaustão, e comecei a aventurar-me, quer no co-op da campanha, quer em netmatch, no Halo, e não vou dizer que foi a primeira vez que eu joguei multiplayer, mas a facilidade com que aquilo acontecia, quando tu não perdias tempo supérfluo para poderes fazer aquilo que era essencial, que era jogar conectado com outras pessoas, foi também o meu início em estar em party chat com um grupo de pessoas onde não só estávamos a jogar, como estávamos a falar como é que tinha sido o dia, o que é que íamos fazer amanhã, e conheci uma série de pessoas graças ao online da Xbox 360, sobretudo nessa época, Gears of War, passar Horde Mode madrugada adentro. Conheci muitas pessoas através disso, do multiplayer da Xbox, que são algumas das minhas melhores amigas que ainda hoje preservo na minha vida. Portanto, fora dos videojogos, a Xbox trouxe muita coisa boa. Ulisses. No meu caso foi quando depois de ter comprado a Xbox Series S, comecei a experimentar os títulos do catálogo, e até à altura nunca tinha jogado sequer um Halo ou até uns Forza e tudo mais. E nessa altura comecei a jogar os Halos todos de seguida, comecei a colocar isso nas redes sociais, no Twitter, os videozinhos e tudo mais, começou a haver um engagement muito bom, e eu comecei a ter esse acompanhamento, e enquanto eu fazia as minhas coisas partilhava, e havia uma troca que era muito engraçada. Portanto, essa é definitivamente a minha memória, que foi... Ainda não acabei os Halos todos, atenção, mas foi uma corrida muito fixe, que até depois trouxe para as minhas streams, que eu comecei a fazer stream disso. Completamente. E falaste de Halo, falaram os dois de Halo, que é um dos marcos mais importantes da Xbox. E a própria Xbox, exatamente, temos aqui Master Chief representado. E a Xbox até aqui tem marcado várias gerações. Tem marcado várias gerações em vários países. Aqui em Portugal nunca teve assim uma presença tão forte, mas parece que cada vez cresce mais. Como é que vocês veem aqui a presença da Xbox em Portugal e a forma como ela tem marcado os portugueses? Eu, da minha parte, eu sempre tive pena
que a Xbox não tenha uma presença muito vincada por cá. Não sei se é o departamento de marketing que cá não está bem estabelecido, não sei se é algo, porque nós sabemos que há toda uma hierarquia que começa, sei lá, na Xbox Central América ou algo assim do género e depois vai-se dividindo por aí afora. E uma das razões porque a concorrência possivelmente está mais forte, nós, por exemplo, fomos a uma loja e encontramos uma categoria assim dedicada à Xbox e filas enormes de jogos dedicados a outras plataformas e muito do que do meu lado eu mantenho a minha ligação com a Xbox tem a ver com eu ser uma pessoa que está relacionada com o mundo dos videojogos e está sempre atenta e conheço a quantidade de coisas boas que a Xbox tem para oferecer. Uma coisa que eu prezo imenso, por exemplo, que é uma plataforma que preserva o nosso legado enquanto consumidores, é pró-consumidor, porque a coleção que eu fui fazendo ao longo dos anos, quando arranjei a Xbox 360, arranjei jogos da original, que eram retrocompatíveis, arranjei a One, ainda preservo os meus jogos da original da 360, e, portanto, sentia sempre uma necessidade de migrar constantemente dentro do ecossistema Xbox, porque conseguia trazer o que estava por trás e, em muitos casos, melhorado. Agora, com a compatibilidade. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, com a preeminência do Game Pass, algo que ultrapassa a caixinha física da consola que eles comercializam, se calhar o marketing foca-se mais nisto. Mas eu gostava, sinceramente, honestamente, e da minha parte faço um bocado por isso, para exacerbar um bocadinho a marca, porque acho que há muitas pessoas que ainda não conhecem, é mesmo por falta de conhecimento, que não estão mais presentes no ecossistema. Completamente, Ulisses. Tocas num grande ponto que eu queria falar disto mesmo. Ora, lá está. A presença da marca Xbox em Portugal está a passar das bebê. Estão a ser feitas coisas ao longo do tempo. O departamento de marketing da Xbox Portugal está a melhorar, está a fazer mais por isso nas redes digitais, mas a nível de um maior conhecimento, a nível mais comum, mais corriqueiro, digamos assim, ainda não está lá. Mas estão a existir progressos. Há poucos tempos tivemos a Vorten a dar host de alguns torneios, muito porreiro aí. Tivemos a marca da Xbox a ter uma maior aparência no Lisboa Games Week, embora não foi o que nós gostássemos que fosse. Ou seja, para quem não esteve lá no Lisboa Games Week, foram só alguns computadores com o Game Pass, e a malta esperava mais consolas. Mas, pronto, até a nível de retalhistas, nós temos visto muito mais foco nas zonas. Algumas lojas têm feito alguns eventos de lançamento. Não é ao nível das outras marcas, não é. Mas estamos aos poucos a caminhar por lá. Hoje em dia nós vemos, há um esforço óbvio da marca a tentar colocar consolas mais disponíveis para a malta. Nós já vemos Xbox Series S e X à venda com alguma facilidade, mas ainda falta investimento por parte da marca-mãe, que é a Microsoft. Em Portugal ainda falta. É verdade, e é uma coisa que os fãs se queixam imenso, principalmente no Twitter e outras redes sociais, de que a marca não investe muito numa comunicação localizada e mais específica aqui em Portugal e também no marketing em geral aqui em Portugal. Como é que vocês veem isso e o que é que acham que a Microsoft e que a Xbox poderiam fazer de diferente para melhorar isso? Bem, da minha parte, assim, eu também não tenho o conhecimento vasto sobre como é que funciona lidar com o marketing. O que o Ulisses estava a dizer, eu concordo que é algo também muito importante, que é ter uma presença muito ativa nas redes sociais, como eles têm tido no Instagram e sobretudo no Twitter. Não sei quem é que é a pessoa que está geralmente por trás dessas redes, mas mando já um shout-out. Neste momento é a Bárbara Parente, trocou recentemente, está a fazer um trabalho excelente agora, tem melhorado nesse aspecto. Sim, o Instagram também, a Bárbara então, Parente. Então, shout-out à Bárbara, porque de vez em quando temos umas interaçõezinhas, porque lá está, porque eu estou constantemente a fazer posts relacionados à Xbox e eu marco sempre que possível a Xbox Portugal para tentar estabelecer alguma interação. E, portanto, a Bárbara está por trás de um grande shout-out, porque é literalmente uma das poucas interações que nós temos com a marca nas redes, mas que existe. Finalmente. Portanto, shout-out a isso. E acho que é continuar por aí, nomeadamente a dar foco não só aos exclusivos, que hoje em dia vão sendo poucos, o que não é necessariamente mau sinal, é sinal simplesmente que eles têm os jogos dos melhores, mais afamados indies, etc., presentes na consola e, sobretudo, com a vantagem de estar no Game Pass, geralmente de uma forma transversal às plataformas. Eu, por exemplo, raramente acontece, mas às vezes jogo os jogos no computador, outras vezes continuo o save
na minha Xbox. E esse reforço contínuo para lembrar as pessoas que esse serviço existe, porque é o foco deles atualmente, acho que é muito importante. E espero que no futuro, porque nós sabemos que há muita coisa que a Xbox tem na manga, porque no início desta geração foi anunciado que eles adquiriram uma data e muito bons estúdios, e sabemos que para breve vão surgir títulos como Fable, como Perfect Dark, fora franchises da Rare, sei lá, digamos o Banjo-Kazooie pode estar na cena também, talvez uma sequela de um Killer Instinct. Starfield, Avowed, Redfall. Exatamente. Imensos jogos. Que eventualmente, e espero eu, e acho que no ano que vem, daí em diante, eles consigam ocupar um espaço maior com esses títulos. Estou a fazer figas. Sem dúvida. Ulisses, Acho que estamos todos nesse tu tens uma sentido. perspectiva muito mais dentro do marketing, portanto podes ainda dar uma Sim, opinião mais... posso, lá está. Para quem não sabe, eu estou dentro da área de marketing digital. Não posso nomear agora mais especificidades, mas estou muito dentro dessa área. A nível dessa área, o que a Xbox Portugal está a fazer é bom. Não tenho grandes queixas. A única queixa que se calhar tenho, mas aí não depende talvez de quem gere, é mais atividade, porque quem está dentro de marketing digital sabe que muitas das vezes isto é um trabalho de uma pessoa só. Infelizmente é muito ingrato. Mas fora isso, é como eu tinha dito ainda há pouco, é mais investimento por parte da marca-mãe. A Microsoft precisa não só de investir a nível dos seus outros produtos, o Office 365, as plataformas do Windows, os sistemas operativos e tudo mais, mas precisa também de começar a meter mais investimento na parte do gaming, neste caso da Xbox. Se não houver investimento por parte da marca-mãe Microsoft, podemos estar aqui constantemente a espernear, os criadores podem estar constantemente a fazer conteúdo, mas enquanto não houver uma maior comunicação com o povo no geral, porque lá está, nós pensamos no Twitter, aquilo é uma bolha muito fechada, as redes sociais ainda são uma bolha muito fechada, mas enquanto não houver essa comunicação mais geral, a Xbox vai ficar sempre mais ou menos por estas passadas. Vai melhorando aos pouquinhos, mas depende de tudo o que é que a Microsoft quer fazer. Completamente. E o Daniel também tocou num tópico muito importante, os exclusivos, que são sempre um porta-estandarte aqui das consolas em geral. Como é que tu vês aqui os porta-estandartes da Microsoft, como é que eles têm crescido ou decrescido? Vemos alguns que começaram a deixar de ser postos um bocadinho de parte e que não deviam, porque são franquias incríveis. Como é que vocês veem aqui a gestão dos exclusivos da Xbox? Sim, eu, da minha parte sinto que, e vou-me focar outra vez na geração da Xbox 360, porque acho que foi lá que não só se vincaram aqueles que apareceram na Xbox original, como surgiram outros e se enraizaram na cultura do gaming, como Gears of War, que ainda hoje continua a ser um desses porta-estandartes, como estavas a dizer, que teve uma presença muito forte na geração anterior. O Halo também, que já meteu a perninha nesta geração de consolas. O Forza, que ainda está para surgir, mas já está anunciado. Mas depois tem muita pena que, por exemplo, um género de jogo muito necessário, que são jogos de aventura, neste caso o Fable, tenha desaparecido um bocadinho. Mas eu penso e acredito que este adiamento, esta demora que está a haver, até temos mais novidades sobre o próximo Fable, que é muito positiva. E penso que a Microsoft, sinto eu, que está a fazer aquela jogada a longo prazo, que é estarem a demorar para depois em catadupa irem saindo aos poucos, mas sempre com um alto nível de qualidade. E nessa guerra não há pressa, porque lá está, eu sinto que a Microsoft está aqui a lutar duas frentes, que é aquela dos jogos como o serviço, que é algo que eu prezo muito também, que foram uma das principais marcas principais de consolas a lutar pelo crossplay. Sim, é verdade. Com a Nintendo, algo extremamente improvável, mas que aconteceu primeiro entre estas duas gigantes. E a outra que é Minecraft, precisamente, e outra que é a persistência entre vários sistemas, ou seja, não obrigar o consumidor. Ok, nós sabemos que nem toda a gente pode agora debitar 500 euros por uma plataforma nova, Claro. nem 70 euros por todos os últimos títulos que estão a sair. Comprem o Game Pass, qualquer que seja a vossa plataforma. Têm um telefone? Claro que têm. Exato. Neste caso, no bom Pega no sentido. telefone. Don't you have phones? Se têm um telefone, se têm um computador, qualquer que seja, se não for uma máquina potente, podem jogar por cloud, mas acho que agora, para além disso, é preciso colmatar aquilo que falta lá com esses títulos que trazem as pessoas para aí. Porque eles têm o poder, não só económico, têm a vontade, porque não é à toa que uma empresa desta dimensão adquire um conjunto tão grande de tão bons estúdios e com um historial tão longo também. Exatamente. E, portanto, eu estou extremamente curioso e estou confiante de que as águas vão agitar-se um bocadinho
e espero eu a partir do ano que vem. Sim, sim. E já que o Game Awards foi agora há pouco tempo, fiquei um bocado triste por não ter surgido um ou dois desses títulos. É verdade. Tipo É um verdade. trailer de gameplay de um Perfect Dark, por exemplo. Foi muito comentado que a Xbox esteve muito desaparecida aqui Muito nos Game Awards. desaparecida. Foi Falou-se no Game Pass, no Game Pass e mas pouco era a maior mais. parte dos títulos, lá está, não eram exclusivos, portanto é bom saber que lá vão estar, mas pronto, a gente pode tê-los numa outra plataforma. Exatamente. Mas eu tenho esperança. Acho que sim, Ulisses. Não, compreendo porque é que a Xbox esteve um bocado mais fora do Game of the Year Awards. Nós ainda temos a tal novela, que eu lhe chamo assim, da situação da aquisição, que está agora a decorrer neste momento. Muito provavelmente por causa disso é que a marca tem-se refugiado muito mais só no Game Pass e fica por aí e não mexe muito mais. Em termos de exclusivos, 2023, 2024 eu vejo com muitos bons olhos, porque até há pouco tempo, foi no início deste mês, em novembro, o tio Phil, disse numa entrevista num canal de YouTube que reconhece que a exclusividade de títulos em 2022 para a Xbox não foi a melhor. E espera que, aliás, ele faz planos disso, 2023 e adiante sejam anos muito mais prósperos e muito melhores nesse sentido. Em 2023 vamos ter, por exemplo, um dos grandes estandartes, o Starfield, também o Redfall, se não me engano, e só esses dois títulos já vão trazer uma nova vida, porque surgem com base na aquisição da Bethesda. E não só dos outros títulos a elas associados. Em termos de outras coisas, é esperar para ver. Mas eu estou confiante que sim, que apesar de termos tido estes 2 anos muito mais pacíficos, muito mais passivos, agora, pelo menos quero eu acreditar, agora é que realmente as coisas vão começar a acontecer. É verdade. E falaram imenso do Xbox Game Pass, que neste momento é literalmente o serviço mais importante que a Xbox tem e que pode ser mesmo o futuro dos videojogos. Porque cada vez mais caminhamos para o streaming, que é considerada já a Netflix dos videojogos, porque revolucionou completamente este aspecto e o pessoal já está a virar mais para o lado como se fosse o Netflix do streaming dos videojogos e do serviço de disponibilização de videojogos através de um serviço. Como é que vocês veem tudo isso? Eu considero, ao contrário do que se possa dizer por aí, eu não sei qual é que é a opinião geral, eu considero que este tipo de serviços que é ótimo, é excelente, fico muito grato por existir, mas enquanto alternativa ao lançamento tradicional dos videojogos, em formato físico. Mas, infelizmente, uma coisa que nós estamos a reparar também é que não só os jogos saem cada vez mais no lançamento no formato inacabado, e por vezes, mesmo que nós tenhamos a cópia física, em termos de preservação não vai significar nada, porque no dia em que os jogos saem nós temos que fazer download de dezenas de gigabytes de conteúdo adicional ou de correções, porque os jogos são quase injogáveis por vezes. Não acontece com tanta frequência, mas temos tido casos disso. E a outra é que muitas vezes o próprio CD físico é quase só uma licença digital que nós colocamos e temos que fazer download do videojogo todo. Aconteceu agora com o Call of Duty Modern Warfare 2, não tem lá Era uma das coisas em que estava nada a pensar. mais, exato. É flagrante. E esta é uma das tais coisas que eu estava a referir, que eu prezo imenso nesta plataforma, é que até agora, até a Xbox One, na maior parte dos casos, há muitos destes videojogos que ou já foram descontinuados ou já nem sequer estão disponíveis nos marketplaces digitais, por causa de licenciamento, por causa de, enfim, seja por que for, e eu tenho-os lá. E nós temos essa possibilidade de termos os jogos na nossa mão para sempre, ou até o meio físico se deteriorar com o passar dos anos, ninguém nos poder retirar aquilo das mãos. E é algo que nós estamos a ver aos pouquinhos ir acontecendo, sobretudo agora que estas gerações vão transitando umas para as outras. Não só na Xbox, mas na Wii, no Wii U, na PlayStation. Todos estes marketplaces digitais corremos o risco de perder aquilo pelo qual trabalhamos, para pagarmos, para ter, para podermos divertir-nos ou usufruir. E, portanto, eu acho que o Game Pass é bom de maneira a dar-nos um leque constante de jogos novos ali por um preço fixo, que é algo que é imbatível, praticamente. Aliás, agora há uma concorrência muito semelhante e está mais uma prova de que eles, mais uma vez, lideraram Definiram o mercado, a exato. vanguarda. Mas é com pena que eu assumo que, de certeza absoluta, que o futuro vai ser apenas digital e não só digital, como provavelmente através de streaming. Algo que também não sou a favor, porque a qualidade das conexões é muito variada por exato. aí nas regiões ou onde quer que tu estejas, podes não ter conexão. É completamente Ulisses. Não, tal e qual. O Daniel diz, eu
partilho muito do que ele diz, porque é um medo, é um medo. O Game Pass julgo que se está a tornar cada vez mais um método definitivo, tanto que ele está agora, como o Daniel diz, a gerar tanta competição que as outras marcas têm que trazer para fora as suas próprias alternativas. Portanto, está a causar impacto, definitivamente, e cada vez mais estamos a ver a aderência mais ao digital e o esquecimento do físico. E isso está a acontecer com o Game Pass. Mas também, por outro lado, nem tudo é assim tão sombrio ou mau. O Game Pass é uma alternativa excelente. Nós estamos a falar de um serviço que no seu zénite é 12,99€ por mês. Dá-te acesso agora, neste momento, a mais de 500 títulos únicos. Já não é só 100 como eles publicitam, não é só 100, não é 200, nem 300. São mais de 500 únicos. 350 deles estão na cloud, portanto, tu podes jogar aquilo no tablet, agora nas televisões da Samsung, podes jogar no telemóvel, podes jogar até nas próprias consolas. Eu acho que até o serviço já chegou às Xbox One, através de streaming mesmo. Portanto, alternativas não faltam para poder jogar a um preço mais baixo. Agora, a questão que se calhar também se coloca é, esse preço mais baixo, que preço é que tem ele-se associado? Isso é algo que vamos saber com o futuro. Completamente. E agora, para podermos terminar aqui o painel com a chave de ouro, acho que podemos falar precisamente do futuro da Xbox. Como é que veio o crescimento da Xbox, os próximos lançamentos, títulos que vocês estão à espera que ainda não foram anunciados. Como é que vocês veem aqui o grande futuro da Xbox? Na minha opinião, para além dos títulos que eu já referi, que são os mais evidentes, não é? De certeza que vamos ter um Gears of War novo, que aliás ele está a ficar em voga agora que houve um anúncio da adaptação para série e para filme, da Netflix. Batista, espero que ele esteja associado, que ele já anda a voltar por isso há muito tempo. Mas o que eu tenho mesmo muita esperança é que seja concluída a aquisição da Blizzard da Activision. Há ali uma data de títulos e licenças há imenso tempo que não têm sequelas, porque na era em que nós estamos temos visto muitas sequelas, muitos remakes, muitos remasters, e existe uma data de clássicos ou jogos de culto. Por algum motivo, na altura em que saíram, não tiveram o devido crédito, ou por não venderem o suficiente, os estúdios foram dissolvidos. Estou a pensar, por exemplo, a Bizarre Creations, responsável por Metropolis Street Racer, Project Gotham Racing, que era um franchise exclusivo da Microsoft, e, por último, o Blur, que era um título de corridas meio Mario Kart, com Need for Speed, com Wipeout. Títulos assim que venham à tona, e não só que a especulada parceria da Microsoft com a Sega, que esteve muito ligada à Microsoft na altura do lançamento original, e muita gente esquece disso. Também tinha muitos franchises que ficaram perdidos precisamente naquela era. OutRun, Panzer Dragoon, Jet Set Radio, ou seja, que a Microsoft vai aos poucos pegando nesse legado, parecendo que não, é muito rico. Eu ouço muitas pessoas dizer, Xbox é só Fable, Forza, Halo e Gears. As pessoas esquecem-se desse período, com títulos tão fortes que ainda hoje estão vinculados àquela plataforma, muitos deles exclusivos. Que venham à tona outra vez, ou seja, que estes estúdios todos que foram adquiridos, que sejam uma prova de que eles querem marcar uma posição, que querem fazer algo não só para se destacarem da concorrência, mas para trazerem para o consumidor, que confiou neles e que esteve com eles estes anos todos. Mesmo nas alturas em que eles não tiveram aquele exclusivo forte, que continuaram a apoiar a marca, que finalmente sejam compensados com originalidade, acima de tudo. Completamente, Ulisses. Não, tal e qual. A nível desse aspecto, para mim, o 2023 da Xbox, já que estamos a falar do futuro da marca, para mim é muito risonho. Por exemplo, já agora em dezembro, amanhã sai os perks para o Valorant e esses títulos da Riot, para quem tiver o Xbox Game Pass associado. Dia 13, se não estou em erro, sai o High on Life, ou é dia 15, uma coisa assim qualquer. Também é um grande título bem esperado por causa da sua vertente mais cómica. E em 2023, olha, vais ter Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, vais ter a Wulong Dynasty, vais ter o Starfield, vais ter o Redfall, vais ter... sei lá. Tanta mais cenas que é pelo ano afora, e vais ter mesmo muito mais títulos. Portanto, para quem é fã de jogos, que acho que é isso aqui que está assente, para quem é fã de jogos é um grande futuro que aí vem, e a Xbox felizmente está a fazer parte dele.
Exatamente, e muito importante também referir que todos os títulos que vocês referiram aqui do futuro vão estar day one no Game Pass, não vão precisar de os comprar. Exatamente. Ou seja, também uma vantagem muito grande do serviço aqui da Xbox e que ajuda Exatamente. os jogadores. Portanto, se vocês não têm Game Pass, podiam pelo menos tentar experimentar, dar uma chancezinha, porque eles têm sempre por €1 ou $1, ou qual for a vossa região, é sempre convertido para um. Vocês podem experimentar um mês de Xbox Game Pass, portanto é sempre muito bom para todos os jogadores poderem experimentar um serviço destes. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Alice, por estarem aqui. Obrigado, Will, da minha parte. Nicole, posso só interromper? Podes, força. Podes-me dar 60 segundos para falar para a câmara? Podes falar para a câmara. Obrigado, com licença. Malta Comic Con, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Ulisses Domingos, temos aqui o Daniel, tenho aqui a Nicole. Eu só vou aproveitar este pequeno tempo aí de 40 e tal segundos só para uma cena muito simples. Como eu digo, o meu nome é Ulisses Domingos, eu basicamente cresci a nível de redes sociais quase do zero e neste momento estou aqui a falar no palco da Comic Con a nível de gaming. Estou aqui com estes dois ilustres e pá, foi literalmente do zero. Portanto, o que eu vos digo a vocês é o seguinte, se vocês querem ingressar nestes videojogos, seja Xbox, seja Nintendo, seja Playstation, seja o que for, seja PC, pá, e se querem escrever, se querem fazer conteúdo online, falem com pessoas, façam networking, escrevam análises, escrevam artigos, contactem as pessoas nas redes sociais, falem com elas, ponham-se aí fora, que é para vocês também entrarem nesse mundo e quem sabe, se calhar és tu, ou até tu, podem vir aqui para o próximo ano ou no ano a seguir falar de videojogos, como eu estou a falar aqui na Comic Con. Novamente, o meu nome é Ulisses Domingos, muito obrigado. Ora, muito bem dito, foi aqui uma conversa muito motivacional aqui do Ulisses e acho que o pessoal claramente vai ganhar mais coragem depois desta tua observação. Muito obrigada a todos, pessoal, por terem estado aí. Não se esqueçam que vamos ter muitas mais talks aqui a decorrer durante todo o dia no palco Live Stage. Para já é tudo, até já!